benção. Mas tinha bastante gente, né? Já. Pois é. Isso aí. Pode sentar mais perto, gente. E sai de trás aí, Miriane, mas a irmã ali vem ficando. Do jeito que vocês acharem, se quiser sentar em volta da mesa aqui, tem que manda. Senta mais pertinho, isso. Pronto, tira as cadeiras. Isso, olha aí. Jéssica foi inteligente. Puxa a cadeira para frente. Amém, querido? Hoje é a quarta ministração sobre a série A Vida Orgânica da Igreja. A palavra orgânica vem de organismo, vem de algo que está gerando, está se organizando, também gerando vida. E hoje nós vamos falar de algo que nós temos buscado, que é se tornar uma igreja para a nossa cidade. Nós falamos primeiro da natureza, aprendemos o que é a natureza, eu acredito que está bem massificado. Eu acredito que na série que nós vamos fazer, na próxima série, vai falar de novo sobre a natureza da igreja, sobre a vida e sobre também, a vocação da igreja. Aprendemos também sobre a vida da igreja, o que é Pai Nosso, Pão Nosso, venha a nós o seu reino, perdoa o nosso pecado. Então sempre quando nós falamos da vida da igreja, nós falamos daquilo que estamos juntos, né? Então toda pessoa que ela não está junta com a igreja no sentido de vida, no sentido de se sentir parte, se envolver, estar interligado, entre esse relacionamento de interligado, essa pessoa não faz parte da vida da igreja. É até um cristão, ela aceitou a Cristo, ela tem a salvação, mas ela não está amadurecendo e se tornando Cristo, porque esse é o final de todas as coisas. O final de todas as coisas é que todos nós se tornamos o Cristo, que todos nós se tornem a estatura de varão perfeito. Então o que o Senhor está fazendo conosco é isso, irmão. Esse é o ponto central. O ponto central é que nós se tornamos Cristo. Fora isso, vir na igreja para cantar e chorar e pedir bênção. Então, se nós não tivermos essa clarificação na nossa mente, se nós não tivermos isso bem claro em nós, que o que o Senhor está fazendo conosco é nos tornar a imagem do seu Filho, a imagem e a semelhança, ok? Então, o que é interessante, nós aprendemos sobre a vida e aprendemos essa semana passada sobre a vocação. E a vocação, nós falamos sobre 5 princípios, que é pregar o Evangelho, segundo, ser intercessão, uma teologia correta e uma teologia para a cidade. Nós falamos sobre também, além de ter uma teologia correta e uma teologia para a cidade, nós falamos do poder supremo, que é o Espírito Santo sobre nós, que o Senhor colocou, e falamos do modelo de Antioquia. Essas 5 coisas compõem a vocação da igreja, ok, irmão? E o que é a vocação da igreja? Nós só temos a vocação por causa da natureza. A nossa vocação é a partir da natureza. Se eu tenho uma natureza e a partir da natureza eu pratico a minha vocação, isso gera a vida da igreja. Então não tem como separar os três, é igual o Pai, Filho e Espírito Santo, é igual alma, corpo e espírito. Mesmo que nós estudamos separadamente, mas eles fazem parte de um só contexto. Amém, irmão? Então até aí está top, A pastora no meio entrou de bicona, pregou uma mensagem aí, mas tudo bem, nós já tiramos fora, vamos voltar para a série, É bom quando a pastora prega. Mas hoje nós vamos falar, antes de nós entrarmos do que é ser uma igreja para a cidade, nós vamos falar um pouquinho daquilo que a igreja precisa perceber. A igreja no século 21, ela foi, como eu posso dizer para você, quando um homem ele quer ganhar uma mulher, o que ele faz? Quando um homem galã quer ganhar uma mulher, o que ele faz? Galanteia. E o que é galantear? O que ele faz para galantear? Porque galantear é uma coisa muito grande, Mas o que é galantear para vocês? Agradar é uma coisa muito grande, irmão. O que é agradar? Dá flores, ele dá joias, isso. Aí agora você começou a especificar.
dá flores, dá joia, leva para lugares interessantes, dá chocolate, fala coisas que é mentira para agradar. Então a igreja do século 21 é essa mulher que foi enganada pelo galã. Quem é o galã? É Satanás travestido de iniquidade, travestido de uma hipergraça, travestido de uma igreja parecida com o mundo, travestida de uma igreja tão agradável, tão perfeita, que atrai essa virgem para ser prostituta. Então as igrejas, elas foram ofuscadas pelos presentes, pelos likes, pela fama, né? Pastores que não eram ninguém, de repente eles se tornaram homens famosíssimos no mundo, que viajam por todas as nações, né? E isso é aquela prostituta. Por quê? Porque agora aquela que era virgem pura, que deveria esperar o seu esposo vir para buscar ela, que a única promessa que ele tem é de reino, né? E reino futuro. A única promessa que ela tem é de esperar, de estar preparando as suas vestes, porque era tradição em Israel, na antiguidade, da sua própria, a noiva preparar com as suas mãos, tecer o seu vestido de casamento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que preparar as nossas vestes para encontrar, porque era uma honra para a mulher costurar a sua própria roupa de boda, né? Então essa mulher que deveria estar esperando, né, o esposo vir, essa igreja, ela se prostituiu com esses holofotes, com esses presentes, e ofusca, né? Para pensar, irmãos, é interessante, as analogias nos faz compreender. Quem aqui tem filha, talvez sabe, né? Você olha para o desgraçado, você vê que é um bandido, um safado, um vagabundo, mas ele enche ela de presente, de palavras bonitas, de mensagem, manda telemensagem, manda buquê de flor, e ofusca os olhos dela, a ponto dela não conseguir enxergar aonde ela está indo, para o matadouro. Não o matadouro de Cristo, né? Mas o matadouro de Satanás. Porque o matador de Cristo, ele tira o de mal para colocar a vida dele. O matador de diabo, ele tira a pureza para colocar a prostituição, o adultério, a fornicação da igreja. Então, se nós não tivermos, irmã Alessandra, diaconisa Alessandra, uma ótica correta do que é ser igreja, nós talvez poderemos ser ofuscados pelo futuro que está vindo, aonde o anticristo vai oferecer coisas, irmãos, irracionais. Vai oferecer salários para pastores pregarem o que eles querem, vai oferecer templos, como foi. Olha, irmão, vou deixar o Espírito Santo conduzir aqui já nas mãos. Na época do ano 368, foi quando a segunda igreja entrou para a terceira igreja, que é a igreja de Tiatira. Vê, primeira igreja é a igreja de Éfeso, Esmirna, quando ela entrou na igreja de Pérgamo, até a igreja de Esmirna, a igreja congregava em buracos, cavernas, escondidas, eram presos, entregados no Coliseu para ser comida por leão ou mortos por gladiador. De repente Constantino se converte, e agora Constantino faz grandes catedrais de mármore branco. A irmã deve ter visto algum lá pela Grécia, por onde a irmã passou, mármores brancos. Você não está entendendo. Ontem eu congregava dentro de uma caverna, agora eu sou assalariado pelo império, e eu agora pastoreio uma igreja de mármore branco, mas só que eu preciso me corromper. Agora Platão, ou melhor, Hércules é Pedro, Júpiter é o apóstolo João. Vamos colocar as estátuas dele aqui, está tudo bem, porque agora eu tenho que apoiar o quê? O imperador que põe comida na minha mesa. Eu não posso vomitar no prato que eu como. Está entendendo ou não? Então, se nós não tivermos, irmã, uma ótica correta do que é ser igreja,
do que é ser família, do que é ser esposa e habitação, quando vir daqui 1 ano, 2, que eu acho que não vai demorar mais que 5, vai vir proposta para pastores, para convenções, você entendeu? Por exemplo, irmão, Convenção Assembleia de Deus, ela é entrelaçada com a política, tem estado aí que elege governador, prefeito na igreja, é a igreja que elege, só que ela tem um contraposto, e muito dinheiro que corre lá dentro. Batista Nacional, na última eleição, que foi não a de prefeito agora, né, a outra ainda, no ano que eu vim para cá, eu acho, foi um ano depois, na convenção, vocês tinham que ver as propostas que tinha para os pastores. Não, irmão, meu gabinete tem 4 milhões, eu vou mandar um salário para você nem precisa ir em Porto Velho assinar. Eu recebi essa proposta. Então, se nós não tivermos uma ótica correta, se nós não gastarmos tempo de mesa, se nós não gastarmos tempo sentado, debatendo textos, fluindo nos textos, nós podemos ser uma das mulheres virgens e puras que está gerando filho varão, podemos se corromper com os presentes que serão dados a nós. Amém? Então vamos lá? Vamos não? Vamos. Então, irmãos, essa é a 4ª aula. Então, a natureza e a vida e a vocação da igreja, ela é a identidade da igreja. Então, como que nós vemos uma identidade em uma igreja? Como que você olha para uma igreja, senta e você contempla a igreja e você diz, essa é uma igreja verdadeira, através da natureza, da vida e da vocação. Essa é a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja? Se tornar uma família de muitos filhos para o pai, porque ele tem uma família de muitos filhos, então agora uma esposa para esse filho que está sendo gerado, né? Porque nós temos uma família, e uma habitação para que esses filhos casem com a esposa e se tornem um com o pai. Então, irmãos, essa é a identidade da igreja. Toda igreja precisa ter essa identidade. Ela pode não ser perfeita, mas ela tem que caminhar para esse caminho, ok? A igreja é o objeto de adoração na terra. Então, não há outro lugar onde Deus seja adorado. Mas ela não é só o objeto de adoração que gera a adoração na terra, ela é a própria adoração a Deus. Porque a igreja é a própria adoração. É como a mulher é aquela que exalta a cabeça do marido, mas ela também é o próprio marido, porque ela é parte do corpo do marido. E o que é adoração? Adoração não é louvor, adoração não é bater palma, adoração não é dança, adoração não é tocar, adoração é se render a uma vontade soberana, adoração é se render àquilo que Deus está fazendo neste lugar. Amém? Amém. Então, quando nós entendemos isso, irmão, por que a igreja, Carlinhos, ela é o objeto de adoração, né, que cumpre o propósito, que Deus está estabelecendo os seus princípios, e ela é ela é a própria adoração ao Senhor, porque ela precisa ser testemunha para os povos, nações e toda criatura, toda a criação. Então, se nós não tivermos uma ótica correta do que é ser igreja, nós vamos querer ser igreja que por exemplo, na visão de uma igreja convencional e natural, o que importa é quantas cadeiras eu tenho, quantos templos abertos, quanta é a entrada, quantos membros eu tenho, quais são os membros que eu tenho, quais foram os sermões que eu preguei, quantas pessoas eu batizei no ano, porque o que importa numa igreja natural é, vamos dizer, o resultado de um trabalho, e esse trabalho é reconhecido por uma sociedade, que tem a mesma mentalidade dessa igreja. Agora, a igreja de Cristo, ela tem uma mentalidade diferente. Por quê? Porque a mentalidade da igreja, Dária, a sua mentalidade, a minha, é que nós somos testemunhas vivas de uma esposa, de um filho e de uma habitação. E nós somos testemunhas. Quando o Senhor disse, edificarei a minha igreja, Carral, ele estava dizendo, essa é a minha família, que vai expressar quem eu sou para os povos, nações e toda criatura. Quando ele disse edificarei a minha igreja, ele está dizendo, em cada igreja, em cada cidade,
ela terá uma eclesia, um grupo maduro que desgasta, que sofre, que chora, que jejua, que luta, que mesmo apoia a cultura quando ela é a favor do reino, mas confronta a cultura quando ela é contra os princípios do reino. Ela é aquela que ela é a expressão exata do Deus invisível. Então, se nós não tivermos essa ótica perfeita, nós podemos ser envolvidos nessa beleza que há. Irmão, você já foi em alguns congressos? Cara, é muito top, é lindo, é maravilhoso, é muita gente cantando, é luzes, um palco. Irmão, os nossos despertos eram extraordinários. Nós não tínhamos a sabedoria de hoje, mas era extraordinário. Agora, existem congressos aí 1000 vezes ou mais maiores que os nossos, né? Mas quando nós vamos olhar o princípio disso aí, realmente essa igreja está sendo testemunha para os povos, para as nações e para a criação, porque essa é a igreja que nós temos que ter a ótica. Pastor, nós não somos cadeiras? Não. Pastor, nós não somos quantidade? Também não. Nós podemos ser 1000 pessoas e não ser a expressão de um filho de Deus. Lembrando, a igreja, não é você ser o filho de Deus, é a expressão da igreja ser filho de Deus. Do corpo, quando eles olham nós unidos, quando eles olham a gente junto, quando eles olham os que estamos fazendo, eles falam, cara, parece Cristo. É Atos capítulo 11, versículo 25. Em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos foram chamados de cristãos. O que eles estavam fazendo unido representava e parecia a imagem e a semelhança de Cristo. Entendeu, Dário? Que top! Então, a nossa mente é essa. Esse é o princípio. Não é quantidade, irmão. Não é quantidade. Muitas das vezes, 2 pessoas vai ser a expressão de Cristo e 1000 pessoas não vai ser a expressão de Cristo. Por exemplo, irmãos, a casa tem mais de 3.000 membros. Fazendo o culto da novinha, essa igreja não é a expressão de Cristo, pelo menos nesse exato momento. Ela pode se arrepender e se tornar? Pode. Já fizeram coisa extraordinária? Fizeram. Mas nesse momento, o presbitério dessa igreja decidiu na carne, uma decisão imatura, uma decisão, talvez, não estão mais alcançando a quantidade de pessoas que eles alcançavam, não estão alcançando as metas, não estão alcançando os batismos, não estão alcançando. Então nós vamos agora usar artifícios, porque para o mundo nós temos que ter resultado. Está entendendo ou não? Ou mesmo, pastor Fábio, até aquela ideia da graça, Deus quer salvar todos. Então agora vamos salvar, não importa a maneira, mas vamos salvar todos. Que se torna, no caso, a intergraça, né? E o que é interessante é que assim, salvação, né? Sim, métodos para salvação, usando o mundo, né? Colocando octogonal dentro da igreja para ter luta de MMA, colocando desfile dentro da igreja, né? Colocando raves, Teve até culto pet, irmão, culto para cachorro. Não, irmãos, isso é insano, é não ter o que fazer. Sabe o que é isso, irmão? Quanto mais eu descubro e conheço a Deus e o propósito, menos eu tenho tempo. Parece que o tempo vai encurtando para a gente fazer aquilo que necessitamos fazer. Quando eu vejo a igreja fazendo essas coisas, é porque eles se perderam tanto do propósito que eles estão sobrando tempo para fazer o que não deve. Não é verdade? Quando você consulta, agora você quer fazer, mas você não consegue achar tempo. Acho que o tempo encurtou. Mas você sabe o que você tem que fazer. Agora, aqueles que perderam, eles têm tempo demais. Porque eles inventam cada coisa, irmãos. Que ele fala, rapaz, tem coisa que o diabo anota no inferno. Não, essa aqui é nova, essa que eu vou anotar para fazer depois. Porque não pode. Agora, toda igreja que ela surge, independente se ela é uma igreja original, ela é uma igreja bíblica, uma igreja teológica, ou uma igreja que ela está envolvida com esse mundo, é uma igreja que ela tem um senso de missão. Toda igreja ela tem um senso de missão. Ou nós, por exemplo, temos um senso de missão. Quando nós abrimos aqui, nós tínhamos um senso que para Colorado, nós temos que conquistar Colorado. O problema é que nesse senso de missão, nós podemos estar
seria aqueles dois que foram crucificados na cruz, Jesus no meio, e ou nós somos uma igreja que nós vamos buscar ter exclusivismo, nós achamos que somos tão importantes e nós não conseguimos dialogar com a nossa cidade, então nós se fechamos. E tem muitas igrejas que se fecharam nos seus guetos. O que é gueto? É um lugar onde não tem saída, e onde você entra não tem como sair mais, é um gueto. Então nós se fechamos, essa é a igreja exclusiva. Ela não inclui as pessoas, mas ela é exclusiva, ela é a única certa, a única verdadeira, a única poderosa, a única chique, a única tudo. E também tem a igreja que ela é relativa. Tem aquela que não, ela tem uma missão para o mundo, para a cidade dela, para resolver o problema da cidade, mas ela não consegue se envolver com a cidade dela. Talvez nós sejamos uma. Ou é aquela igreja relativa, que ela se envolve tanto com a cidade que ela permite que o mundo, que a prostituição, que a cultura do mundo invada a igreja e comece a contaminar a santidade da igreja. Porque nós, igreja, precisamos permitir que o evangelho, lembra, ter uma teologia correta, que é entender a teologia, a palavra de Deus, mas ter uma teologia para a cidade. O que? Pegar o evangelho, ver a cultura da nossa cidade, analisar ela e dizer, isso aqui pode apoiar essa cultura está dentro da palavra de Deus, mas isso aqui precisa confrontar essa parte da cultura. Entende ou não, irmão? Entende? Mas aí nós podemos estar caindo nesses dois extremos. Uma igreja que ela é tão exclusiva que ela não consegue se relacionar com a cidade, ou uma igreja tão relativa que ela se envolve tanto com a cidade que ela começa a fazer festa com política, ela começa a ir para os forrozinhos da cidade, ela começa a se envolver com essa cultura pecaminosa. Entendeu ou não? Então nós podemos estar passando por qualquer um desses, ou as nossas igrejas. Você poderia destacar. Quando você analisa as igrejas da nossa cidade, você vai contemplar uma ou outra. Ou ela é fechada, ou ela é muito aberta. Mas ela nunca está centrada no Evangelho, que é Cristo e esse crucificado, poder de Deus. Amém ou não? Amém? Então olha só que interessante. Nós vamos para Efésios capítulo 4. Abre lá. É um texto simples, que nós já estamos saturados dele, mas na verdade eu acho que nenhum texto da Bíblia a gente consegue saturar ele, né? Toda vez que a gente lê, parece que ele fala coisas novas. Parece não, ele fala coisas novas. 11:12, que é o texto base dos 5 ministérios. Por que nós vamos ler? Nós vamos partir desse ponto, porque o que eu quero gerar no nosso entendimento nessa noite é a ótica correta da igreja. A ótica correta que eu tenho que ter acerca das coisas que estão acontecendo. Se eu tenho essa ótica correta, irmão, vou ser sincero, a vida orgânica da igreja vai crescer naturalmente, e ela vai me afetar de uma forma tão poderosa, e eu verei os frutos de entender corretamente, ok? Então, no começo aí ele já vai dizer, ó, o livro de Efésios é um livro tremendo. O livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai perceber que é a Trindade operando e explicando todas as coisas sem ter um dedo do homem. No capítulo 1 ele fala da eleição da igreja antes da fundação do mundo. No capítulo 2 fala que o homem está morto e será revivificado. No capítulo 3 ele explica como que vai fazer o 1 e o 2. No capítulo 4 é o capítulo que fala da edificação da igreja. É quando Paulo vai dizer, olha, para edificar a igreja é assim, assim, assim e assim. Entendeu? No capítulo 5 e 6, depois que edificou a igreja, agora ele vai dizer como essa igreja tem que se relacionar com a cidade e com as pessoas. Então o livro de Efésios é um livro do novo tempo, da nova vida, da vida eterna, como será no reino. Então Paulo, ele conseguiu em um livro expressar de eternidade passada a eternidade futura tudo aquilo que Deus queria. Capítulo 1, ele está falando, nós somos eleitos antes da fundação do mundo, e ele revelou o mistério, e ele enviou o Espírito para ser selo e penhor, e ele vai traçando, dizendo como que foi na eternidade a criação dessa igreja, desses filhos para o Pai, dessa igreja para o Filho, e como será a habitação eterna, selo e penhor. No capítulo 2 ele diz assim, olha, vocês estavam mortos nas suas concupiscências e nos seus pecados, mas nós vamos revivificar vocês. E ele vai explicando. No 3 ele explica como é que ele fez os dois capítulos, o primeiro e o segundo.
no 4, ele edifica a igreja. Ele diz, olha irmãos, agora para nós compreendermos o 1, o 2 e o 3. Então nós podemos dizer, pastor, aqui o 4, o 5 e 6 é a resposta de Deus para os 3 primeiros capítulos daqui, é a resposta do homem para os 3 primeiros capítulos que Deus fez. Quando eu leio os 3 primeiros capítulos, esse é Deus fazendo. Quando eu leio os 3 últimos capítulos, é o homem respondendo. Esse é o livro de Efésios. É um livro extraordinário. Você precisa ler palavra por palavra e meditar. Nós vamos fazer a série aqui e nós vamos trazer algumas coisas bem bacanas. Então, quando você observa aqui no Efésios no capítulo 4, versículo 11, ele começa dizendo assim, e ele mesmo deu uns, diga uns. Então, ele começa já a expressar que uns, então, nós já matamos algumas coisas aqui no uns. O que? Nós matamos que não tem pessoas exclusivas na igreja. Ele deu para uns. Para homem e mulher. Ah, tem pastora? Tem, ele disse que deu para uns. Você não falou que sexo que era. Deu para uns, para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do... É engraçado que ele não fala para a edificação dos corpos, ele fala que é a edificação do corpo, porque é só um. Amém? É aquele que vai herdar todas as coisas de Apocalipse capítulo 21. Aí ele vai dizer, até que todos, diga todos. Você vai observar que sempre na edificação da igreja nunca se fala individual. Deus até chama o individual, mas para tratar com o coletivo. Tudo que Deus faz com você é resposta para o coletivo. Deus nunca vai falar com você para você. Deus vai falar com você para o coletivo. Pastor, estou com problema no casamento. Então, Deus vai falar do seu casamento para o coletivo. Porque se você não arrumar o seu casamento em Deus, você está atrapalhando o coletivo. Porque você o casamento é a expressão do casamento de Cristo com a igreja. Se o seu casamento está mal, o meu casamento está mal, porque nós somos casados todos juntos. Quando eu tenho um irmão na igreja que ele está em pecado, a igreja está em pecado. Então a igreja precisa curar o irmão. Porque senão toda a igreja está em pecado. Está entendendo ou não? Então ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí, aqui nós respondemos também uma outra indagação, até o pastor Luciano Subirá que traz essa resposta. Perguntaram para ele se existe apóstolo no nosso tempo. Aí ele explica, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa. Querido, nós já temos a unidade de fé? Nós já temos a unidade da fé? Nós já temos a unidade da fé? Todos têm o mesmo amor? Não, mentira. Não, nós não temos a unidade da fé. Nunca tivemos. Nem que dentro da igreja, quanto mais na igreja de Cristo. A unidade da fé é que todos têm o mesmo amor. Nós não temos o mesmo amor. Fé é amor. Né? Nós não temos. Nós já temos toda a unidade da fé? Não. Nós já temos o conhecimento do Filho de Deus completo? Não. Nós já somos o homem perfeito? Não. A medida da estatura completa de Cristo? Já. Então, se os 5 ministérios foram dados para isso, e isso ainda não está completo, então existe apóstolo. Porque o apóstolo foi dado para que isso se cumpra. Então, se alguém perguntar para você, não existe apóstolo, você está lendo a Bíblia errado. Porque pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor foi dado para quê? Para que todos chegamos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa. Se ainda não chegou isso, então ainda existe apóstolo. Porque não se cumpriu. Amém, irmão? Tirou a dúvida do coração? Se ainda havia dúvida, né? Às vezes havia. Amém? Então essa é uma resposta clara. Agora, quando se cumprir isso, não existe mais apóstolo, pastor, evangelista, nem mestre, nem nada. Porque os 5 tem que acabar. Não é só apóstolo. Entendeu? Então nós temos algumas convenções que têm entendimento equivocado das Escrituras. Ok? 14. Para que não sejamos, percebe que sejamos está no plural, mas meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente, antes seguimos
a verdade em amor, cresçamos, diga, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, essa é a finalidade de sermos igreja, de termos a visão correta. O nosso trabalho não é para me edificar, o nosso trabalho é para edificar o global, é para que edifique todos, que nós chegamos a essa unidade da fé, que nós chegamos no pleno conhecimento. Então, se tudo que Deus falou para você, Dário, não é para contribuir com isso, não é Deus, é o diabo. Não é Deus, é o diabo. Isso é muito forte. Porque, irmão, presta atenção. Nós falamos que nas terça-feiras nós íamos apertar um pouquinho. Porque a realidade é que tudo que Deus está fazendo em mim, se não for para contribuir com o composto, com o global, com tudo, isso aí não é Deus. Porque Deus nunca pensa no individual. Deus pensa sempre no total. Deus amou o mundo. Forte, porque hoje nós vemos, até mesmo tantas manifestações de cultos sendo feitos para o individual. Nós vamos chegar lá. Né? É isso mesmo. Então, irmãos, tudo que te leva para o individual é diabo, é demônio. É essa visão dessa igreja. Eu tenho 100 cadeiras. Eu batizei 80 pessoas. Eu fiz uma convenção. Eu abri mais uma igreja. Você entendeu? É o individual, não é nós. Por exemplo, a igreja, o que quer o certo? Queremos abrir mais uma igreja, mas nós não temos o obreiro. Será que a Batista não tem para nós abrirmos junto? Isso seria então, nós chamamos um pastor individual para abrir uma igreja no coletivo. Correto? Tudo que Deus te deu no individual é para o coletivo. Se não for, joga fora, porque vai dar problema para você. Todas as áreas, todas. Saúde, tudo que Deus te der, família, dinheiro, bens, sua profissão, irmão. Sua profissão tem que ser para o coletivo. Tem que ser para acrescentar no coletivo. Porque quando fala dos 5 ministérios, a gente acha que os 5 ministérios é só esses 5. Sim, esses 5 são a base de todos os ministérios. Eles são os principais. Mas, por exemplo, ser um médico é mistério. Por quê? Porque ele está servindo. É serviço. Ministério é serviço. Ser um vendedor é serviço. Ser uma personal trainer é serviço. Tudo isso tem que contribuir para o todo. É interessante, por exemplo, você falou de profissão. Eu ser uma médica, eu posso servir na área do evangelismo sendo uma médica. Saúde. Eu ser Por quê? Porque qual que é o pastora, sabe qual que é o problema? É que eu acho que servir é só eu servir evangelizando. Por exemplo, vou servir na África como médico. Não! Quando eu atendo bem uma pessoa que vem no meu consultório, eu estou servindo o reino de Deus. Exatamente. Porque como cristão e fazendo parte do corpo de Cristo, eu estou sendo Cristo para essa pessoa. Quando a irmã, ela faz um personal correto, aquela pessoa tem uma saúde, a senhora está servindo o reino. Porque como filha do reino, como filha de um corpo, de uma unidade que somos nós, a senhora está demonstrando o que um personal cheio de Deus faz. Servir, irmão, nós precisamos parar de achar que é só servir aqui, como diácono, por exemplo. Não, quando eu atendo o meu cliente bem, quando eu dou o melhor pão de queijo, não dou um pão de queijo murcho, um pão de queijo estragado, mas quando eu dou, eu atendo, eu faço com amor, com carinho, eu estou servindo o reino. Agora eu apelei, né? Foi fundo agora, não foi não? E isso é muito forte, sabe por quê, irmão? Porque nós não temos isso como serviço de Deus. Nós não temos isso como serviço de Deus, Carlinhos. A gente acha que serviço de Deus é vir ser diácono, fazer o café, por exemplo, é dançar, é limpar a igreja, é pregar, é evangelizar. Porque colocar isso na nossa mente, que servir a Deus tem que ser na igreja. Não, irmão, por isso que tudo que Deus te deu no individual, Deus chamou, só para você entender, Deus criou Adão pensando na humanidade. Deus chamou Moisés pensando em Israel. Deus chamou Israel pensando nas nações. Deus chama o indivíduo, Deus chamou os 12 apóstolos pensando na igreja. Deus te chamou para o todo. Não, Deus te chamou para fazer para você. Mas nós vamos chegar lá, não vou antecipar não. O versículo que fala, né, que tudo que for fazer para
E quem é o Senhor? Cristo. Tudo Senhor. E quem é Cristo? Jesus. Não, Cristo não é Jesus. Cristo não é Jesus. Entendeu ou não? Então, irmão, nós precisamos. Você está vendo que nós precisamos ter uma ótica diferente de igreja? Então, o que é igreja? Igreja, o que é igreja? Lembra? Eu edificaria a minha? O que é igreja? Ela é carral, uma família. Então, nós como família cuidamos um do outro. Irmã Alessandra, eu estou vendo você fraca. O que está precisando de oração? O que você está precisando? Irmã Miliane, eu vi que você tomou uma decisão assim, minha irmã Miliane, nós temos que cuidar dos irmãos, porque nós somos a família, e junto nós somos esposa, nós se cuidamos para não se misturar, para não se prostituir com o mundo, e somos habitação. Sabe o que é ser habitação do Espírito, irmão? A Bíblia diz que o Espírito veio e repousou, a palavra repousou vem descansar, o Espírito tem prazer de descansar neste lugar. Então nós temos que cuidar também do ambiente desse corpo, não é um ambiente meu, é o ambiente desse corpo, que ele vem e descansa no corpo. E aí quando ele descansa, ele distribui os dons. E aí os dons fluem, os talentos, os ministérios fluem, porque ele descansou, ele achou lugar de repouso. Então muitas das vezes ele vem, mas ele não fica. Por quê? Porque ele tem que ir embora. Porque o lugar não é de descanso, é de tribulação, é de inveja, de orgulho, de soberba, é de iniquidade, é de pessoas individualistas que não dividem nada. Ele fala, então esse lugar não é o lugar que eu tenho que repousar, tenho que buscar outro lugar. Entendeu, irmãos? Que forte. Então é interessante nós jejuarmos juntos, nós orarmos juntos, nós almoçarmos juntos, tomarmos café juntos, nós criarmos nossos filhos juntos, nós nos relacionarmos como casamento junto, um cuidando do casamento. Bom, lógico, isso aí vai gerar o quê? Confronto. É isso que eu só penso. Isso, mas o confronto é necessário. A Bíblia diz assim, bom que haja entre vós heresia, para que aqueles que são sinceros de coração, essa palavra sincero de coração, ela está na raiz de maturidade, aqueles que têm maturidade, eles se sobressaem, e sobressair não é achar que é melhor, mas é aqueles que falam, é aqueles que dizem, olha, o certo, biblicamente, é assim. Entendeu? Entendeu ou não? Está difícil aí? Então, quando nós olhamos esse texto, que ele vai dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, sejamos, está no plural, levado em roda para o evento de doutrina, que é o versículo 14, tá? Pelo engano de homens, que com astúcia engana fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que Cristo é o cabeça, ou a cabeça é Cristo, de qual todo o corpo, todo o corpo quer dizer todo o corpo, todo o corpo. Amém, irmão? Não? Amém. Você vê que Paulo está tratando o quê? Ele está dizendo, olha, esses ministérios individuais, olha para mim, esse ministério individual, eles foi feito para a edificação de todo. Então você nunca é chamado para você mesmo. Ele está dizendo, é para todo o corpo. O que nós estamos fazendo aqui vai além de nós. É como se ele dissesse, Moisés, eu estou te chamando aqui, você está vendo essa sarça aqui? Quando a sua mãe foi te pariu e as parteiras te escondeu para o matador lá não cortar o seu meio e jogar como oferta ao Deus do rio Nilo, quando você foi escondido, quando ela te colocou naquele botinho de betume e te soltou, em vez de você descer rio, você subiu o rio acima que eu te empurrei, você ir lá para o pátio do faraó, quando a irmã de faraó foi lá e pegou você, sabe, quando você cresceu e conheceu toda a cultura de artes, de arma, de guerra, a última tecnologia que existia naquela época do Egito, Moisés, sabe, Moisés, quando eu permiti que você matasse aquele egípcio para proteger os hebreus, sabe quando você fugiu para Arã, em todo tempo nada era para você, era para uma nação que eu estava para salvar. Eu fiz tudo isso na sua vida para salvar uma nação, mano. Eu fiz tudo isso na sua vida, eu te preparei, que senão não teria outro para receber a lei. E ter maturidade de ter uma lei e não matar o povo. Você imagina, irmão, se fosse eu, descendo daquele monte e ver o povo adorando bezerro? Eu ia tacar aquela lei, porque se Moisés não quebra a lei, Moisés tinha que aplicar a lei. E quem peca tinha que fazer o quê? Morrer. Então aquele povo tinha que ser morto. Por isso que Moisés escondeu a lei e quebrou ela, para que o povo não lesse a lei e Deus tivesse que matar. Moisés praticou o amor. Forte, né? Então, para pensar, irmão. Tudo que
se você pegar personagem por personagem, você vai ver o sofrimento dele. Por exemplo, José, eu te dei um sonho, José, não fiz ser túnica tal, não fiz você ser jogado na cisterna, você ser escravo, mas isso tudo não era para você, é porque eu tinha que salvar a nação da fome. E depois essa nação, quando saísse do Egito, fosse o povo mais rico do... Você sabia que Israel se tornou o povo mais rico do mundo quando saiu do Egito? Porque toda a riqueza que José recolheu com 7 anos de fome. Você acha que Deus mandou 7 anos de fome porque estava com raiva do Egito? Não, irmão, mandou 7 anos de fome. Primeiro mandou 7 anos de prosperidade, para quê? Para que José comprasse toda a terra, todo o ouro. Eu já peguei isso aqui, todo o ouro, comprasse todos os animais, fazesse o povo todo daquela região escravo, e ainda fizesse trabalhar por ele. Aí toda aquela riqueza que é do Egito, ele entregou para Israel. Israel saiu rico, bilharda. Não, o povo mais rico do mundo naquela época era o povo de Israel, escravo. Porque a salvação, quando ele te tirou do Egito, é a riqueza maior que você pode ter. A salvação é uma riqueza, porque só salvo pode ir direto para Canaã, que é o reino. É só você não se perder no caminho. Uau! Amém, irmão? Então olha só, que interessante. Então, Efésios 4, do 11 a 12, não fala dos 5 ministérios em si. Ele fala de uma igreja que parte de 5 ministérios, que é individual, para um coletivo. Esses 5 ministérios não é dado para que o cara se chame eu sou o apóstolo, mas sim que a minha função apostólica está edificando o corpo. Que o cabeça se ele é o cabeça, ele é o que governa. O meu serviço está debaixo do governo chamado Cristo. Uau, irmão, isso é muito forte. E hoje em dia, pastor, o povo está apoiando a coisa errada e deixando certo. Sim, mas muitas vezes por falta do conhecimento dessa ótica errada, dessa ótica equivocada. Nós precisamos trocar as lentes da igreja, para que a igreja, e isso nós vamos aprender essa noite. Para pensar. Então existe Paulo aqui em Efésios, ele faz 2 orações, Jéssica, e ela passa despercebido quando a gente lê Efésios, porque ela está muito escondidinha. E isso aqui que o Dário está falando é o que eu vou falar agora, Dário. Então vamos ler 2 orações. Vai lá em Efésios capítulo 1, 18. E a irmã Andressa vai em Efésios capítulo... A irmã Andressa não, a irmã Alessandra vai em Efésios capítulo 3, 18. Tá nada, ela está assistindo ali, ó. Eu escutei o menino falar. Tá não? Isso aí, ele fazendo as coisas certas, mas não fazendo errado. Pois é, olha só para você ver. Se o livro de Efésios, irmã Nelly, ele é o combo, ele é o todo do que será a Nova Jerusalém completa. Então tem esses 2 textos. Por que Paulo ora? Capítulo 1, 18, o que está escrito lá? Quem abriu aí? 1, 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Continua. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Nós já sabemos qual é. E quais as riquezas da glória, da herança nos santos. O primeiro ponto que Deus faz é o que? Abrir a nossa visão. Nós éramos cegos e o Senhor fez o que? Abriu a nossa visão. Quando os olhos é aberto, nós contemplamos o que Deus está fazendo. Então aqui no texto, Paulo está dizendo assim, olha, a minha oração, Efésios, depois que vocês entenderam que vocês veio da eternidade, está tudo pronto, a minha oração é que os olhos de vocês sejam abertos, que os olhos do seu entendimento sejam abertos, porque se não for aberto, vocês não vão compreender a vossa vocação. E quando nós falamos dos 5 ministérios para o todo, nós falamos de vocação, porque os 5 ministérios é o que? Apóstolo. O apóstolo é que edifica, mas ele não tem como edificar se o profeta não ajudar a entender, e ele pode até edificar, mas o evangelista tem que ganhar, e o que o evangelista ganha, o pastor tem que cuidar. Então um está entrelaçado para o todo. Então ele está dizendo, olha, não adianta você ser apóstolo se primeiro o Senhor não abrir o entendimento, os olhos do seu entendimento. Então, mas só que tem um problema, muitos irmãos já estão eu acredito que todos os irmãos já estão com os olhos abertos, e já até entenderam. Agora 3:18. Poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade,
para que sejais cheio. Então, a segunda oração de Paulo é o seguinte: olha, a minha oração é que Deus amplie a vossa visão. Existe uma diferença clara de você ver algo e de você ver ampliado. Existe muito claro uma diferença entre eu contemplar a igreja e eu ver o todo da igreja. O que acontece é que cada um de nós temos visto a igreja, e cada um gera uma igreja a partir da sua visão, mas nós não conseguimos ter a visão ampliada, altura, largura, profundidade, nós não conseguimos. Então a oração de Paulo é a seguinte: vocês têm tudo aqui, o Senhor fez tudo para vocês. Agora, para que vocês saiam para a cidade, primeiro, vocês têm que abrir a visão do entendimento de vocês, para compreender qual é a perfeita vocação, e para que vocês possam entender a herança dos santos, ok? Segundo, mas só não abrir, vocês precisam ampliar. Olha só, eu vou ler de novo: poderes perfeitamente compreender. Se ele ampliar perfeitamente, eu vou compreender. Agora, a visão é dada para você, agora ampliar é dada para todo mundo. Você tem a visão de algo, mas nós todos temos a ampliação de tudo que Deus está fazendo. Então é impossível você sozinho andar pela sua visão. Por isso nós temos várias igrejas, porque um pastor recebeu uma visão e ele abriu uma igreja, e ele não se mistura com os outros. Então ele tem a visão dele, mas ele não tem a visão do todo. Então essa igreja não é edificada. Entendeu ou não? Ok? Aí ele vai dizer, ó, com todos os santos, nós precisamos poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a... Como é que eu consigo compreender a largura? Quando é que eu consigo compreender, pastora Dayana, o comprimento, a altura e a profundidade? Quando? Com todos os santos. Então ele diz, olha, eu quero que Deus abra a visão de vocês, para que você abra a visão do vosso entendimento. Porque se ele abrir a visão, aí sim eu posso compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura. Porque aí, irmão, quando eu só tenho abertura do meu entendimento, eu fico no eu fico no meu relacionamento sozinho com Deus. Mas quando eu me envolvo com os santos, eu consigo ver a altura disso tudo que Deus está fazendo, a largura do importância. Então sai, parece que, você já percebeu que tem pessoas que vêm na igreja que o culto é para ele? Que ele disse, o culto foi para mim. Então não está errado, o culto não foi para você não, querido, o culto foi para os santos. Primeiro que foi para Deus, né? Entendeu ou não? Por quê? Porque tudo que nós só vamos ver. Aí, o que acontece? Quando o culto é para você, você diminui Deus. Porque parece que Deus é o seu relacionamento com Ele. Agora, quando nós estamos juntos com o santo, em um pensamento, em uma oração, em um propósito, nós vamos ver a largura disso aí, do todo de Deus. Para pensar, irmãos. Tem igreja que acha que o mundo gera é nela, assim, é o mundinho dela. Mas quando nós nós começamos a se relacionar com outros pastores, com outras igrejas, com outras visões, e isso se confronta, nós começamos a compreender que o buraco é maior, que o que Deus está fazendo é muito mais grande, que o reino de Deus é algo extraordinário, que há uma largura nesse poder, nessa unção, que é algo muito além de nós, que é algo muito além do mundo. Por exemplo, a gente vê aqui o PT fazendo uma coisa errada aqui, mas quando a gente vê o PT no seu geral no Brasil, qual foi o rombo? Aqui roubou alguma coisa aqui, vamos supor, luva, máscara, era para chegar não sei quantas máscaras, não chegou nenhuma, né? O dinheiro das vacinas, não sei o que e tal. Mas e tudo que eles fizeram em 16 anos, não é? Quando se junta tudo, não é os santos, mas os demônios, se junta tudo, a gente vê o rombo que eles fizeram no Brasil. Está entendendo assim a lógica, a comparação? Por que nós entendemos isso? Por que nós sabemos que há um rombo no Brasil e que quase todos os estados foram roubados pelo PT? Por quê? Por que chegou essa informação? Denúncia. Denúncia? Não, mas naquela época tinha denúncia também. Não é denúncia. Por causa que tem internet. A internet hoje é o Espírito Santo para nós, que nos conecta a outro corpo.
Quando o Espírito Santo está liberado, nós se conectamos com outros corpos, mesmo que temos algumas coisas diferentes, mas nós nos conectamos, e nós compreendemos a informação que saiu lá, e a informação que saiu aqui, a informação que saiu lá, porque esse o Espírito é a internet para nós, usando assim uma comparação bem... Satanás está no mesmo dedo. Mesmo internet, é o espírito da iniquidade, entendeu? Pelo espírito da iniquidade é a mesma coisa, ok, irmão? Está entendendo? Presta atenção, vamos continuar. Então, olha só que interessante. Efésios 1,18 fala da visão que nós temos, que ela é micro, mas em Efésios 3,18, a segunda oração ele diz: mas vocês precisam juntar com os santos para ter algo maior. Amém? Amém ou não? Então nós vamos ponto a ponto, que nós não vamos passar nem desse lugar aqui. Quando Jesus abre os meus olhos, isso fala do Evangelho da Graça. Eu entrei. Quando nós entramos, nós temos os olhos abertos. Agora nós temos salvação, nós conhecemos a Jesus. Mas quando Ele amplia a minha visão com os santos, isso é reino. Tem como praticar o reino sozinho? Não. Nenhuma pessoa entrará no reino sozinho. É impossível. Até Cristo precisou entrar no reino, precisou de Roma para ajudar ele a entrar no reino, precisou de Judas para fazer ele entrar no reino, precisou de Pedro para ajudar ele a entrar no reino, precisou da cruz, de Barrabás, para ele poder entrar no reino, do carrasco que bateu nele, que é Roma, entendeu ou não? Do José Arimateia, de Caifás Anás e Caifás, obrigado, entendeu? Então até Jesus precisou de alguém para ajudar ele a entrar no reino. Então quando o Senhor fala da nossa visão, o que é nossa visão? É algo eu, mas quando Ele fala da visão ampliada é nossa, e aí sim fala de reino. Amém ou não? Todos têm os olhos abertos, mas nem todos têm os olhos ampliados para ver o que Deus está fazendo no todo. Irmão, fala a verdade. Todos já têm os olhos abertos, todos já conhecem Jesus, todos já conhecem a salvação, mas todos conseguem ver o que Deus está fazendo aqui? Todos conseguem contemplar a prensa que estamos prensados? Todos conseguem contemplar o que Deus está fazendo no mundo, que é gerando o seu filho varão em um ventre de uma mulher que está gemendo de dores e gritando para dar o parto? Então esse é o problema. O problema é que, por que todos não têm os olhos ampliados para ver o todo que Deus, o que Deus está fazendo no todo? Porque eu posso ir, por exemplo, tem uma igreja lá em tal lugar que ela está no avivamento, ela está ganhando almas, mas tem uma igreja lá do outro lado que ela está passando por muita luta. E qual a diferença das duas? É que elas fazem parte da mesma igreja no todo. Aqui está sendo gerado o filho varão, aqui ainda está ganhando, ainda está gerando a mulher. Não pegou. Pegou não, né? Quem não entendeu? De verdade. Para pensar. Nós temos duas igrejas na cidade. Uma aqui está no avivamento. Ela está lutando. Gente, encontro, está lutando de gente. E essa aqui está divisão, e briga, e luta, e oração, e monte, e aqui chorando. Qual a diferença das duas? Nenhuma, as duas estão no mesmo corpo, é a mesma igreja. O problema é que essa aqui está gerando a mulher, e essa aqui está gerando o filho varão. Essa aqui está crescendo, está amadurecendo. Essa aqui ainda está caminhando. Ela está gerando primeiro a igreja, para depois gerar o filho. Ela está preparando a igreja para depois gerar o filho varão. Mas as duas estão no mesmo todo. Esse é o problema, irmãos. É que nós olhamos para essa igreja e dizemos assim: Satanás está se andando. Ih, tem pecado, tem pecado, tem pecado. Certeza. Claro que tem pecado, irmão. Onde não tem pecado? O problema não é a igreja, é os olhos de quem vê. Porque eles têm os olhos abertos, mas não está junto com os santos para contemplar a altura do que Deus está fazendo ali, a largura do que Deus está fazendo ali, a profundidade do que Deus está fazendo ali. Às vezes, irmãos, presta atenção, Deus vai pegar uma igreja de 500 pessoas e vai gerar nela um filho varão, um vencedor só. Mas Ele vai usar 500 pessoas ali para apertar, até
sair só um. E isso tudo faz parte do, diga comigo, todo. Quem tem a visão ampliada entende isso. Porque se não tiver o filho varão, não tem como receber a herança do reino. E o filho varão recebe a herança para que os outros filhos passem pelo período de maturidade, para que depois ele comparta a herança. Por exemplo, quem é o nosso filho maduro? Quem é o filho varão maduro hoje? Ele não tem todo o reino. Todo o reino foi me dado no céu, toda a autoridade. Quem tem todo o reino agora? O que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele é o primogênito de muitos irmãos. Agora, aqueles que amadureceram rápido, ele vai dizer, olha, que herança. Qual que é a herança dele? Reinar sobre todo o cosmos. Não, mas eu vou dividir um pouquinho porque você amadureceu, Domênico. Então toma sua parte do reino. Pastora, você amadureceu. Jéssica amadureceu. Carlinhos, você não amadureceu, Carlinhos. Então eu vou continuar com a sua parte do reino. Você vai passar pelos 7 anos da grande tribulação. Se não morrer, você vai passar pelo milênio. Mas se você morrer nos 7 anos, eu dou a sua parte também. Porque o filho mais maduro, né, o filho mais velho, ele guarda a herança para aquele que ainda é de menor. Ele é o tutor. É isso mesmo, pastor. Entendeu ou não? Então, quando nós não temos a nossa visão ampliada, então o que acontece, irmão? Acontece que nós temos muito cristão, muito crente, até aqui dentro da nossa igreja, tem muita gente que está com os olhos abertos. O que é os olhos abertos? É a visão que eu tenho de mim para com Deus. Deus me salvou, Deus me curou, Deus me deu vida eterna. Ai, que lindo, Deus me ama. Ai, os irmãozinhos me amam. Mas quando eu tenho a minha visão ampliada, eu digo assim, ixi, Deus ama muito. Deus quer salvar o mundo. E eu vou ajudar Deus a fazer isso. Eu vou me dar a minha vida por eles. Agora é eu que vou para a cruz. Visão ampliada. A diferença da nossa igreja é isso. Nossa igreja talvez ela não avança mais porque nós temos os olhos abertos, mas nós ainda não temos os olhos ampliados completos. E nós precisamos tirar essas coisas que estão atrapalhando nós vermos a ampliação. Porque ele diz que se nós ampliarmos, nós poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, nós vamos compreender junto, com todos os santos, o que? A largura, pode ler, o comprimento, a altura e conhecer o amor de Cristo, que excede todo, para que sejais cheios de toda, o que é plenitude? Diga, plenitude é tudo. Isso é ser igreja. Isso é ter uma ótica correta. Antes de nós sermos igreja para a cidade, nós precisamos primeiro ter uma ótica correta nossa. Será que toda a nossa igreja, cada academia que é sentada em Maneli, tem a visão aberta? Tem a visão? Tem. Porque já aceitou Jesus, já sabe que é salvo e tudo. Mas tem a visão ampliada? Não. Tá bom até aí? Vê a hora aí. Quando os nossos olhos é aberto, conseguimos ver o que Deus está fazendo. Eu até contemplo o que Deus está fazendo quando eu tenho os olhos abertos. Mas ele diz assim, mas quando os nossos olhos são ampliados, nós fazemos parte daquilo que ele está fazendo no todo. Eu tenho a visão aberta. O que é a visão aberta, irmão? O que é a visão aberta? Eu abri os olhos, é isso. Visão ampliada é outra coisa. Visão aberta. Para onde eu olho, ela está aberta. Eu estou vendo. É aquele irmão, não pastor, não, eu venho, tá? Eu ajudo aqui um pouquinho, tá? Mas assim, eu sou muito humilde. É que eu tenho medo. É assim, pastor. Isso é uma visão aberta. Está limitado. As suas limitações. O que é visão ampliada? É quando eu tiro o tapa. Eu digo, não, eu quero fazer parte, pastor. Porque eu entendi que essa obra aqui, ela tem uma largura, uma profundidade, ela tem uma altura. E eu deixei de ser agora somente visão aberta. Somente ver o que Deus está fazendo. Eu quero participar do que Deus está fazendo. A pergunta que não quer se calar: você é uma visão aberta ou uma visão ampliada? Muito bem, podemos até dizer que às vezes nós vivemos uma visão aberta na limitação de somente estar aqui. Sim. Só no nosso meio, só entre nós. E às vezes estar só entre nós, ou seja, eu faço parte da igreja do amor, né? Aqui
Vai mais além de que isso Vai aí. mais além. Mas até aqui dentro da casa, muitas das vezes, nós somos só visão aberta. Exatamente. Porque nós só se envolvemos com aquilo que está dentro da nossa limitação. Por que você tem uma limitação? Porque você é sozinho. Quando eu estou com os santos, aquilo que é limitado aqui, o outro me ajuda. Aquilo que é limitado aqui, o outro me ajuda. Porque poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Qual é a sua limitação? No outro está sobrando. Se ajuda. Busca ajuda. Não busca só o pastor. Busca ajuda. Está entendendo? Por isso que o Senhor disse que com os santos vocês vão compreender como isso é maravilhosamente grande. Então, ser igreja, irmãos, não é ser igreja eu quero ser igreja para a cidade. Nós queremos que a cidade contemple a igreja de Cristo, mas primeiro nós temos que ter uma ótica correta nossa, porque senão nós vamos passar vergonha, nós vamos passar uma impressão de igreja errada. Porque primeiro, nós só temos a visão aberta. Se nós fizermos hoje uma oração na feira, vai 3, 4. Por quê? Porque só tem visão aberta. Orar pelos outros? Irmão, sabe qual que é o problema, irmão? É que na realidade, você não se importa com a obra de Deus. Na realidade, você não ama a obra de Deus. Porque pelo seu filho, você mata uma onça. Você vai no inferno se for preciso, para salvar ele, que é terrenal. Agora, pelo Filho de Deus, que está sendo gerado, que vai herdar todas as coisas, você não quer orar pelo outro. Você não quer ir para a feira. Você não quer abrir um life homes. Você não quer pregar. Você não quer abrir um culto. Você coloca limitações. As suas limitações. Ó, visão? É um verdadeiro que eu amo Jesus. Mentira, irmão, não ama nada. Você não ama Jesus, é uma mentira, porque se você amasse, você morria por ele. Você passava mal vergonha por ele. Você era chamado de nome feio. Você ia ser humilhado na praça pública, podia te apedrejar, mas você ia fazer, porque você ama Jesus. É uma verdade. Não deixa de ser doída, né? Porque doeu em mim também. Porque muitas coisas que eu posso fazer, às vezes eu sou limitado também. E isso aqui eu estou aprendendo que eu não posso permitir, porque os outros irmãos podem me completar. Por isso que ele diz que perfeito, poderdes perfeitamente. Ele está dizendo, é possível. Se a Bíblia diz que é possível, porque é possível. Poderdes perfeitamente compreender. Então nós precisamos ter uma ótica diferente de nós. Nós precisamos parar, por exemplo, eu quero dar os parabéns às irmãs que oraram hoje. Irmão, ora toda terça-feira, não deixa o pastor falar, o pastor dando pegar o microfone, mas não. Vocês têm dentro de vocês uma bomba atômica querendo sair para fora. Ore, deixe o Espírito Santo usar, faça. Pastor, mas se nós errar, irmão, poderes compreender perfeitamente com todos os santos. Nós vamos reunir, dizer, olha, mas isso aqui e tal, vamos melhorar aqui e tal. Não é assim que nós vamos se tornar uma ótica de igreja perfeita. Você imagina que nós vamos para frente, na feira e manifesta 15 demônios de uma vez? Pois é. Não tem como ter uma ótica correta de nós. Então, irmão, olhando de volta para dentro de nós, eu vou fazer uma pergunta: você tem a visão aberta ou a visão ampliada? Porque se você só tem a visão aberta, eu quero te convidar nessa noite a orar ao Espírito Santo e dizer, Senhor, abre a minha visão. Eu quero, em nome de Jesus, contemplar a visão aberta. Eu quero poder perfeitamente, juntamente com os meus irmãos, com os santos, contemplar a tua grandeza, a tua profundidade, a tua largura, de tudo que o Senhor está fazendo no todo o planeta. Sabe, irmão, por exemplo, nós vamos pegar nosso dízimo e oferta para nós pagar água, luz, salário do pastor, pagar, comprar isso, comprar aquilo. Mas quando a gente abre, isso é visão aberta. Nós estamos pagando as nossas, mas quando a gente pega o nosso dinheiro, manda para a Unipaz, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está ampliando. Porque nós estamos acreditando que a obra que está sendo feita lá é a mesma obra que está sendo feita aqui. Entendeu, irmão? Você está entendendo que interessante? Isso é abrir a visão. Isso é a largura e a profundidade. É não olhar só para esse ponto, mas ver tudo que Deus está fazendo. Vou só terminar mais dois aqui para a gente terminar. Olha só, Gênesis 6,
O Senhor abre os olhos de Noé para ver a graça. O Senhor diz, e Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi aberto os olhos, ele não se envolveu lá em Gênesis com a corrupção daquele povo. Lembra que toda a terra era corrompida e todo o pensamento do coração do homem era continuamente má. Mas Noé não. Noé tinha visão. Mas quando o Senhor, depois amplia para ver que toda a terra está cheia de violência, ele contempla isso, e Noé é incluído na edificação da arca. Quando Noé começa a edificar a arca, Noé estava pensando só na família dele? Deus estava pensando só em salvar a família de Noé? Deus salvou eu e você. Ampliou a visão dele. Ele ficou 120 anos construindo uma arca para te salvar. Isso é ampliar. Ele podia fazer uma arquinha só para salvar ele. Não, mas ele salvou a família dele, porque dentro dessa família tinha uma descendência. Ele ampliou a mente dele, irmãos. Você imagina, Carlinhos, se de repente você tem uma vida normal, mas agora, Carlinhos, Deus chega para você e diz assim, Carlinhos, você vai fazer uma arca de 50 côvados, por 50 côvados, por 300 côvados de largura. Mas, Carlinhos, naquela época não tinha serrote, naquela época não tinha prumo, naquela época não tinha serra, naquela época não tinha madeira igual hoje. Você vai ter que trabalhar para sustentar a sua família, e você vai ter que juntar dinheiro para comprar madeira, para você cortar a madeira, para você fazer uma arca, depois você vai ter que comprar o betume, fazer o betume, e todo mundo vai falar mal de você, todo mundo vai falar que você não presta, que você é doido. Irmão, isso é ampliar a mente, isso é amar aquilo que Deus falou. Eu deve ter plantado a árvore, espera crescer no tempo. 120 anos a árvore até crescer. Não, é 30 anos a árvore. Você está entendendo? Você está entendendo o que é importante aqui, irmão? Porque, literalmente, isso aqui vai mudar a nossa ótica de o que é ser igreja. Ser igreja então, peraí, se nós limparmos a praça, isso é ampliar? Claro, nós estamos limpando a nossa cidade, porque nós estamos servindo o rei, que é dono dessa cidade. Mas será que realmente, é aí que está, porque assim, você está aprendendo, eu estou te ensinando algo, e algo que eu aprendi e estou aprendendo aqui agora com vocês, porque muito do que eu estou falando não está escrito no meu papel. Então, agora soa no teu coração, porque assim, quando nós falamos, soa muito bonito, irmãos, soa romântico, dá um poema, mas na prática é que dói, porque agora eu tenho que agora, diaconisa Alessandra, eu tenho que agora, Jéssica, começar a pensar no todo. Eu tenho que mudar a ficha. Agora não é mais a minha visão aberta, mas é a minha visão ampliada. Agora eu preciso pedir ajuda. Agora eu preciso me expor. Agora eu preciso passar vergonha, eu preciso ser humilhado. Agora eu preciso ser apontado pelas pessoas. Para quê? Para que eu possa contemplar juntamente com os santos o todo. Em Êxodo 3 também, Moisés é aberto os olhos como hebreu, e amplia a visão de Moisés. O que eu estou fazendo não tem a ver com você, Moisés, mas tem a ver com um povo, com uma geração chamada Israel, testemunho para as nações. Agora você pode fazer parte da edificação da nação de Israel. Moisés precisou ser, olha só, chamado de traidor da nação do Egito, fugir, começar a trabalhar com seu sogro, trabalhou 7 anos para casar com a mulher, mais 7 para trabalhar com a outra, voltou, teve que ser tocado, não, aí é Jacó, desculpa, é Moisés, estou confundindo, mas Moisés, ele teve que casar com a esposa dos seus parentes, por isso que Deus levou ele para Arã, ele teve que cuidar, ele teve que trabalhar no deserto para poder ver a sarça. Moisés teve que voltar com seu irmão para enfrentar aquele que ele foi fugitivo. Ele teve que enfrentar 10 deuses. O próprio povo de Israel se levantou contra ele. Olha só para você ver, a visão, olha só que a visão aberta, ela é tão ruim, que o povo de Israel diz assim: trouxeste a gente para morrer aqui no deserto? Que bom era comer as cebolas e os pepinos lá do Egito.
Olha aqui, o que eles estão dizendo? Nossa, eu estou com fome. Porque o que é passar pelo deserto? É esse período de maturidade do milênio. É esse período que a igreja está passando agora. Mas talvez nós vamos começar a olhar numa festa de Spoak, ou talvez a gente vai olhar para um fazendeiro, ou talvez vai olhar para algum, e vai querer desejar aquilo. Quando eu estava lá, voltar para o Egito. Por quê? Porque a minha visão, eu vim para a igreja, cara, tá doido? Que sofrimento. Não muda nada, tá louco? Não, eu vou fazer, eu vou com meu marido mesmo para as festas. Eu vou, você está entendendo? Não? Eu vou desejar como eu era. Eu vou abrir mão de Canaã. Por quê? Porque a minha visão, se eu tivesse me envolvido com os santos, e eu tivesse visto a largura disso, a profundidade, a altura, cara, eu não abandonaria jamais. Pelo contrário, eu deixaria de ter só uma visão para mim, e eu participaria da visão ampliada. Os olhos abertos são uma pedra de edificação. Quando a graça me faz filho, e eu tenho a minha visão aberta, eu me torno uma pedra para edificar o templo que é a Nova Jerusalém. Mas quando a minha visão é ampliada, eu me torno o edificador como ele. A pergunta: você é uma pedra que está sendo edificada, ou você é um edificador que está edificando as pedras? Quando você só tem a visão aberta, as pessoas precisam te conduzir, as pessoas precisam te mandar, as pessoas precisam te repreender. Mas quando você tem a visão ampliada, você se oferece para trabalhar. Você participa, porque agora você é edificador também. Aí você deixa de ir nas campanhas. Você deixou de ser uma pedra. E o pior é que aquele que tem, sabe, Emiliano, aquele que tem uma visão aberta, porque abrir é só abrir, né? Ampliar é tirar. Mas aberta, ela pode ser duas pedras. Pedra para edificar e pedra para tropeço. Tem pedra que abriu, mas é pedra para tropeço. Derruba todo mundo. Atrapalha, derruba, é sanguessuga, é chato, é enjoado. Por quê? Porque é pedra. Agora, irmão, quando as vendas saem, você vê o quanto você pode ofertar para este lugar, a sua vida, e construir o que Deus está fazendo todo. Porque quando o Dário ganha uma pessoa, o Dário não ganha uma pessoa para a igreja do amor, o Dário ganha uma pessoa para o reino. É para o todo. Quando o Dário edifica uma criança, o Dário não edificou uma criança para a igreja ou para ele, edificou para o todo. Agora, quando o Dário é só uma pedra, é só aquela que é colocada ali, ela fica ali. Tem muita gente que é pedra edificada, está ali, mas não é edificador. Amém? Lucas 24, do 13 ao 35, vai falar do caminho de Emaús. Nós falamos, né, que eles estavam se afastando de Jerusalém. Jerusalém era o epicentro, ou era a partir de Jerusalém. O que o Senhor disse? Vós serás minha testemunha aqui na Judéia, né, em Samaria e até nos confins, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então, qual era o que Deus estava falando para esse povo? Estava dizendo assim: olha, deixa eu te falar, eu vou começar a edificar aqui. Essa é a visão aberta, mas é a partir daqui para o mundo. É a partir daqui para o mundo. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá. E aí nós terminamos aqui nesse texto, tá? Lucas 24. Que horas são aí? É 9h20 já? Já? 9h20? 5 minutinhos, irmãos. 9h25 a gente passa, tá? Deixa eu só concluir isso aqui. Ô, gente, cadê o 24? 24, eu não vou ler todos os textos, mas vou ler o primeiro texto. Então, em Emaús, o que eles estavam fazendo? Eles estavam decepcionados. O que é uma decepção? Jesus vai dizer: por que vós estáis entristecidos? Por que falar essas coisas? Por que estão tristes em vosso coração? O que é uma pessoa triste? Uma pessoa decepcionada? Sim, o que é uma pessoa frustrada? Perdeu algo. O que é uma pessoa que perdeu algo? É uma pessoa que está sentada no seu sentimento.
Briguei com a Alessandra. Se ela é uma pessoa madura, ela me perdoa e a gente continua a vida. Se ela não é, ela vai sentar em cima do sentimento dela de mágoa. Então ela está em cima do eu dela. Visão aberta, ampliada, que a gente sai da casinha. Ela tem uma visão aberta, porque ela contempla algo, mas ela não consegue sair daquele foco, ela só contempla aquilo. A visão dela está aberta, porque ela já contemplou Jesus, ela já serve Jesus, ela já sabe da verdade, ela só não consegue ampliar. Por que ela não consegue ampliar? Não, porque ela ainda não poder perfeitamente compreender todas as coisas ela não se envolveu com os santos, ela ainda está no mundo dela. Por que ela abriu a visão? Porque ela não é mais cega, ela já aceitou Jesus, ela já sabe que Jesus salvou ela, Jesus já libertou, redimiu, Jesus já adotou, ela já é filha, mas só que ela continua na visão fechada dela. Ela vem na igreja, ela quer que o diácono serve ela quer que a Rede Kids cuide do filho dela, ela quer que o louvor enche o coração, ela quer que a palavra fale com ela, mas ela não está preocupada em ser essa parte, ela só está preocupada em receber essa parte. Então ela tem a visão fechada. Então a pessoa que está sentada na sua mágoa, na sua tristeza, nas suas angústias, é uma pessoa que tem a visão aberta. Ela conhece Jesus, mas ela não ampliou. Quando ela conseguiria sair daquele momento? Quando ela se envolvesse com os santos, que ela ia perceber que todas as pessoas a amam, que todas as pessoas querem o bem para ela, porque, por exemplo, se eu falo algo para a irmã Nelly, e eu exorto a irmã Nelly, muitas das vezes a irmã Nelly, vamos supor que a irmã Nelly é orgulhosa, vai dizer, não, o que o pastor está pensando que é para chamar? Mas aí a Emiliane vai e fala a mesma coisa, a irmã Rosana fala a mesma coisa, a Jéssica fala, a irmã vai começar a dizer, não, realmente, né, não é só o pastor. E todos nós falamos em amor. Ela vai começar a pensar, ela vai dizer, vou ampliar para entender a profundidade disso aí. Então isso na prática, a ótica da igreja, a igreja de Cristo, é isso, irmão. Cara, isso aqui é loucura. A gente cuidar um do outro, a gente gerar um do outro em amor, a gente falar, irmão, você fala demais, irmão, você fala coisa que não tem noção, cara. Tem hora que você tem que ficar calado, você fala umas besteiras. Ô irmão, você fica muito irado, irmão, você entra na vida dos outros, você pergunta demais, você é muito curioso. Então a gente vai tratando essas esse negócio que a pastora falou, mas com amor. Isso é sair da visão aberta com a visão ampliada. Para terminar, no versículo 24, 31, ele diz assim, e abriram-se então os olhos deles foram abertos. Eles contemplaram. O que eles contemplaram? E conheceram, e ele desapareceu. Conheceu quem? Jesus. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, a mente dele sendo aberta, sendo ampli. E o que aconteceu depois? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, o epicentro. O Senhor abre os nossos olhos. Só que o conhecer com todos, por que quando a gente fala o conhecer, aqui quando ele fala assim que Jesus, quem é Jesus? Jesus, fala comigo, é o corpo. Ele representa o corpo. Não tem como eu aprender sozinho. Irmãos, mesmo que eu leia todos os livros, eu estude toda a Bíblia, eu leia todos os livros, o Senhor não vai entregar para mim todas as revelações. Então eu preciso do profeta, eu preciso do apóstolo, eu preciso do evangelista, eu preciso de outros mestres, eu preciso do diácono, eu preciso da Rede Kids, eu preciso do louvor, eu preciso. Então, o que o Senhor está dizendo? Quando Ele vai ampliando o meu conhecimento, eu vou abrindo a minha mente, eu começo a entender a profundidade disso tudo. Eu saio do eu saio do que é raso. Porque, irmão, a pessoa que ela vive só ela e Deus, pastor, é que eu orei, é que eu faço, Deus fala comigo, Deus falou só comigo. Então essa pessoa, ela resume Deus a uma experiência. Esse Deus, essa pessoa, desse tamanho existe. Então, os olhos abertos é você reduzir Deus ao seu relacionamento com Ele sozinho. Visão ampliada é você levar a Deus ao todo, aquilo que Deus está fazendo com todos nós. Entendeu, irmãos? Então, olha só, no versículo 45 nós podemos ler: então se abriu-se um entendimento para compreender as Escrituras.
Primeiro ele abriu os olhos, eles conheceram a Jesus, o coração deles foram abrasados, e eles responderam. Por quê? O que Jesus tinha dito para eles? Ficai em Jerusalém, aqui é o lugar da mesa, aqui é o lugar da casa, aqui é o lugar da comida. Mas eles foram para onde? Para Emaús, terra da indecisão. Lá diz Emaús é terra de cidade de indecisão. Aqui a Maria chegou e disse assim: ele ressuscitou. Olha a revelação. Eles tinham que voltar para Jerusalém. Aí quando eles voltaram para Jerusalém, aí você vai ler aqui, e ele vai dizer: bem sabeis, ele vai dizer, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Quer dizer, quando eles voltam para Jerusalém, ele diz: era isso que tinha que acontecer, porque a visão deles foi aberta. Então, irmãos, o que nós precisamos na nossa igreja é abrir a nossa visão. Vamos ser humildes, vamos reconhecer que nós só tem o olho aberto. Vamos começar a abrir a nossa visão, para que nós possamos compreender a profundidade de tudo isso que Deus está fazendo com a gente. Nós somos respostas para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil, mas não tem como ser essa resposta enquanto nós tivermos uma ótica equivocada da igreja. Nós tivemos a mesma ótica da Batista, da Presbiteriana, porque nós saímos da Batista Nacional, mas nós queremos ser uma Batista Nacional. Nós saímos de uma convenção, mas talvez nós queremos ser como uma convenção. Esse talvez tem que ser o nosso maior desafio, de abrir a nossa, e ampliar, e sair fora da casinha, sair fora daquela caixinha religiosa, e começar a ser igreja diferente. Né, irmã? Não ser igreja porque queremos ser diferente, mas ser a verdadeira igreja, né? Por quê? Porque os judeus, termina aqui, o povo de Israel, eles tinham uma visão qual? A visão deles era o quê? Que Israel era o centro do mundo. Que eles eram a última Coca-Cola, que Deus ia habitar em Israel e acabou. Mas quando o Senhor diz assim: olha, vós sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todo o fim da terra. O que o Senhor estava dizendo? Não, vocês não é a última Coca-Cola, é a partir de vocês. Eu chamei vocês para o todo. E a resposta, sabe onde é que está? Quer ver? E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as, começando por, mas Jesus não disse que ele veio só para o povo de Israel? Aqui é uma informação, é a primeira vez que o Senhor fala, que é Jesus falando aqui, está em vermelho aí na sua Bíblia, é Jesus falando: olha, agora vocês não vão pregar só para Israel não, vocês vão pregar para todas. Mas o que os discípulos apóstolos fizeram? Em Jerusalém, era a parte, volte para Jerusalém para receber a revelação, volte para Jerusalém para vocês deixarem de ter visão fechada e ampliar a visão de vocês, porque daqui vocês vão partir para o mundo, para as nações. Não, os cabas ficou, olha a mente dos caras, estava assim já, Miliane, estava assim, fez assim, fechou. Vamos pregar para os judeus, tem que circuncisar, tem que cortar não sei o que, tem que botar, tem que tocar o chofar, tem que guardar o sábado. Aí Deus falou assim: meu Deus, vamos chamar Paulo, porque se não for Paulinho, vamos chamar o Paulinho. Vocês estão entendendo? Nós podemos ter acontecido isso aqui. Nós, quanto igreja do amor, nós podemos ter saído da igreja batista e voltado para a igreja batista, só trocado o nome, mas nós estamos vivendo como a igreja batista, querendo ter os preceitos da igreja batista, queremos ser diáconos como a igreja batista, louvor como a igreja batista, pastor como a igreja batista, estatuto como a igreja batista. Nós temos que cuidar, irmão, porque senão Deus vai ter que chamar outra igreja, outro Paulo, para fazer aquilo que nós tínhamos que fazer. É interessante que já tem uma igreja batista, ele já tem uma medida da porção. Ele já tem uma medida. Nós só temos que contribuir com eles.
para complementar essa medida que já existe. Sim. Então nós temos que ampliar a nossa mente. Como que eu faço isso? Deixando de ser pedra. Então, e o pior é que além de ser pedra, tem uns que é de tropeço, uns é de edificação. Porque tem gente que não faz nada na igreja, mas ele edifica. Ele está ali, ele faz parte. Já não é tão bom, porque o certo é ele ser edificador, porque essa é a vontade de Deus. Se nós se tornamos pedra, quando nós somos o quê? Uma pedra, ela precisa ser polida, para ser, mas depois ela precisa polir outras. Uma pedra ela é usada para polir outra. Então nós precisamos ser edificadores. É quando eu me entrego para edificar as pessoas. Tem gente que vai levar 50 anos na igreja e vai ficar aí, igual pedra, recebendo oração, e choro, e oração, e visita, e oração, e visita, e choro, e orem por nós, e chorem por nós, e jejuem por nós, e está na igreja, 50 anos, é só pedra. Agora o que é edificador? Pastor, eu quero vir na oração. Não, pastor, eu quero ajudar. Não, pastor, eu quero fazer parte. Eu me sinto que eu preciso fazer parte. Eu não quero só ser uma pedra, pastor. Eu quero ser um edificador do reino. Visão fechada, pedra. Visão aberta, edificador. Israel era assim. É a primeira vez que o Senhor fala, irmão. Quando eu achei esse texto aqui, hoje, eu fiquei espantado, porque nunca o Senhor Jesus tinha dito: vocês vão para as nações. Pregue o arrependimento para as nações. O que o Senhor está dizendo? É a partir de Israel. Eu preparei vocês, por isso que eu vim para Israel, para preparar vocês. Mas agora vocês vão para as nações. Aí os caras fez o quê? Ficar em Israel. Aí o Senhor precisou fazer o quê? Mandar perseguição primeiro, né? Paulo precisou perseguir primeiro. O mesmo perseguidor depois virou. Por que ele precisou perseguir? Para que eles vazassem. Então, irmãos, assim, muitas das vezes nós entramos em contexto, Dário, em algumas coisas, porque nós não temos a visão aberta, então nós ainda estamos fechados. Então Deus precisa o quê? Toda visão fechada precisa bater para quebrar, para abrir. Então o Senhor está batendo em nós, para a gente abrir a visão, para a gente olhar e dizer: não, precisamos levantar aqui, precisamos estar juntos, precisamos cuidar um do outro, precisamos estar. Como diz o texto lá, Mateus, acho que é 14, Atos 14. Isso, 14, 22. Quem pode ler para nós? Atos 14, 22. Semana que vem nós terminamos essa parte. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. No amor. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, essa é a nova ótica da igreja. Nós queremos ser igreja para a cidade? Amém? Mas primeiro nós precisamos entender o que é igreja. Já entendemos que é natureza, vida, vocação. Agora nós precisamos entender que essa natureza, vida e vocação precisa abrir a nossa visão. A identidade da igreja. Aí você vai se policiar agora. Quando surgir algo na igreja, quem você vai ser? Visão fechada ou visão aberta? Até quando, irmão? Nós podemos ficar aqui 50 anos. Com a mente pensando sempre: o meu casamento, o meu finanças, eu preciso, sempre eu estou aqui, ó. Eu posso ampliar. Sabe por quê? Quando você amplia a mente, quando você amplia a sua visão, como é que eu amplio a visão? Como é que eu amplio a visão, gente? Como é que, só tem um sentido. Ampliar a visão é estar junto com o santo. Ampliar a visão é estar junto com o santo. Quando eu me envolvo com os santos, eu aceito aquilo que Deus está falando na boca da Emiliane, eu aceito a oração da irmã, nós fazemos junto ali, nós começamos é o combo, é os ministérios trabalhando, né? O Carlinho visitando o irmão lá para vender uma fazenda, ou vender uma coisa, mas ali ele falando do evangelho, eu intercedendo pelo Carlinho, o Carlinho orando, é o nosso combo, é nós todos juntos, sabe? O que eu faço para outros. Faço para outros. Então, quando eu amplio a minha visão, eu paro de ficar me lamentando pela minha vida.
Não, eu peguei um cliente hoje, Dudu, na frente do Triângulo. Do Triângulo, ele mora na Humaitá, 2 quadras. Do Triângulo até lá, ele reclamou de umas 10 coisas. Reclamou do asfalto, reclamou do borracheiro, tinha gente lá, reclamou do calor, reclamou. Cara, é crente, desgraçado. A visão dele não é fechada, ele não tem visão, ele está cego. Porque é um cara que ele consegue contemplar desgraça em tudo. Dá até nojo estar perto de uma pessoa dessa. Sabe por quê, irmão? Quando você não tem a mente, a visão aberta, quando você não se envolve, porque quando eu me envolvo com o Santos, cara, hoje mesmo eu passei uma moça para a Emiliane, que tem o mesmo problema que ela tem, qual? O Danielzinho tem alergia, essa criancinha recém-nascida tem. Cara, eu podia ir lá querer resolver um problema, mas não sei, vamos ampliar a visão, vamos trabalhar junto. Vamos mudar a geração, ampliando a visão. Agora, a Emiliane disse, pastor, já tem muito problema com o Daniel. Coloquei mais outra irmã junto aí. Você entendeu? Não, vamos abrir a nossa visão. Quero orar com vocês. Espero que essa palavra traga em vocês, irmãos, uma compreensão que está faltando. Que você comece a olhar para os seus problemas e dizer assim, cara, se eu meter os meus problemas no meio dos santos, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Só que tem um problema. Quando eu poderes compreender perfeitamente com todos os santos, eu vou me expor. E em me expor, irmãos, aí vem o princípio da iniquidade. Eu tenho que matar a iniquidade em mim. E nem sempre eu vou fazer o que eu quero. Nem sempre eu vou ouvir o que eu gosto. Eu vou ter que me submeter. Às vezes a pessoas que são menores do que eu. Só que o resultado disso é interessante, irmãos. Deixa eu explicar. Deus salvou José de todos os cativeiros. E ele salvou Israel. Quem foi beneficiado? Ele. Porque os filhos dele saíram do povo de Israel. Noé salvou a família. Na verdade, Noé salvou a nação de Israel e a nossa nação. Mas quem foi salvo? Noé. Quando eu trabalho com todo, eu sou edificado. Deus amou o mundo. Essa é a aplicação. Aplicado o quê? Deus amou o mundo. Mas eu faço parte do? Então Deus me salvou. Quando eu trabalho para salvar o mundo, inclui eu e minha família. Quando eu trabalho para me salvar só, fica difícil. Porque todo mundo não é salvo. E aí eu fico sozinho no meio desse negócio. Você entendeu? Interessante? Entra esse exemplo aí, entra na bem-aventurança. Sim. Lá no monte. Porque toda vez que nós vamos ver assim, porque este é o reino dos céus, sempre tem algo antes. Sim. Esse algo antes é isso. Por exemplo, aquele que se humilha. Então, assim, esse que se humilha, esse é dado o reino. O reino. O reino. Mas primeiro precisou se humilhar. Então, mesmo quando eu amplio e eu vou viver para o todo, né? Que ali eu vou, como o pastor Flávio colocou, eu vou ser exposto. Então, eu tenho que decidir me humilhar, porque humilhação não é deixar as pessoas me humilhar, eu decido me humilhar. Né? Esse vai conquistar o reino, o choro, né? Bem-aventurado. Só que o que é mais lindo, pastor, é que quando eu edifico o corpo, é eu que sou edificado. Exatamente. Porque é o seguinte, esse é o princípio de Deus. Deus criou Adão pensando na humanidade. Deus chamou Moisés pensando em libertar o povo de Israel. Deus chamou Abraão pensando na nação. Sim. É que nem no caso da menina aí, quem for abençoado com Deus. Eu vejo assim, no caso, sempre nós Mesmo na que existe esse processo, né? Está orando por ela, mas aquele momento não tem necessidade. Só que orando por ela também sou edificado por isso. Sabe por quê? Porque você faz parte do todo, é o corpo. Foi isso que eu senti quando eu estava orando, né? Poxa, irmão, fala a verdade. Quando nós se reunimos, vamos supor, a irmã Rosana está triste, cara, é um cabisbaixo para todo mundo. Poxa, não tá feliz, cara, não tá legal. Né?
Quando a gente se reúne, que o Danielzinho está atacado de alergia, poxa, é ruim, porque ele brinca com o meu filho. Ele e o meu filho parecem um em carne. Então o meu filho aí, ele já não pode brincar de qualquer jeito, porque ele está com alergia. Poxa, quando nós temos um casamento passando por um balanço, é triste, porque é o casamento da igreja. Então, quando nós trocamos essa ótica da nossa mente, os nossos olhos mudam. E isso aí, irmão, é a libertação do mundo. Aí nós vamos ser igreja para a cidade, porque agora, tudo que nós fazemos para a cidade, nós fazemos no todo, né? Então, por exemplo, irmãos, quando eu penso que R$1, R$10, R$50, quando eu sou fiel, quando eu escrevo uma frase, quando eu preparo algo, eu não preparo aqui para a igreja, mas eu preparo para o corpo geral do mundo. Porque uma pessoa que eu ganhei aqui, ela faz parte do corpo lá em cima, que é tudo. Então é importante, irmãos, nós se dedicarmos a ganhar almas. É importante nós pregarmos a graça. É importante nós deixarmos ter só a visão aberta, mas a visão ampliada. Paulo se preocupou com os Efésios por causa disso. Paulo recebeu, os Efésios recebeu a carta que tinha a maior revelação depois de Apocalipse. E eles precisavam receber aquele poder todo, mas não com a visão aberta, mas com a visão ampliada. Porque senão porque não tem como, irmão, jamais seremos uma igreja para a cidade, que é o capítulo 5, 6, depois você vai ver como ser um bom servo, como ser uma boa esposa, como ser um bom esposo, como tratar os filhos, como tratar, você entendeu? Ele vai falar como nós temos que se portar no meio da cidade, como ser cristão para a cidade, se nós não temos a visão aberta. Então Paulo, ele tratou a igreja de uma forma de dizer, vocês têm que abrir o olho. Agora que vocês abriram o olho, nós precisamos edificar isso. Para edificar, vocês precisam abrir a mente, né? Precisa ampliar. Depois que ampliar, agora eu vou ensinar vocês a ser igreja na cidade, a como vocês vão impactar a cidade a qual vocês estão morando. É assim que nós vamos fazer entre nós. Então às vezes vamos chegar lá na frente, vamos entender que a visão já está aberta, vamos voltar para trás, vamos voltar lá, vamos tratar tudo de novo, até isso se tornar real, né? É assim que aconteceu com a igreja, a história inteira, irmã Eli. A igreja bombava, a igreja vinha, e ela ia crescendo, de repente ela fazia o quê? Se misturava com o mundo. Aí Deus fazia o quê? Perseguição. Aí vinha, morria cristão, pastor, gente crucificada lá, virava só um pouquinho. Aí aquele povo vinha para oração, para o jejum, eles se tornavam família, um em carne, porque todo morrendo. Aí começava a crescer. Aí misturava com o mundo. Aí Deus, perseguição de novo, manda para ele, vamos matar. Aí morre gente. Fica pouquinho. A história inteira de 6.000 anos foi assim. O povo de Israel ia crescendo, conquistando o reino poderoso, cheio de dinheiro e tal. Aí o povo de Israel começava a adorar outros deuses, começava a fazer corrupção, o sacerdote. Deus mandava o quê? Mandava o Egito, mandava a Babilônia vir, e arrebentava tudo, levava todo mundo escravo. Aí chorava, eles choravam, aí Deus de novo. Aí começa a crescer de novo, fica bonitão, aí rei Saul, grandão, aí peca de novo, Deus manda a perseguição de novo. É assim na nossa vida. É quando a gente deixa de ter a visão ampliada, que era os apóstolos, voltamos para a visão aberta. Aí Deus precisa chamar Paulo para perseguir a igreja, para depois salvar a igreja. Gente, tudo, o cara vai pro mundo, ele vai quebra a cara, volta de novo. Agora, para a gente orar, qual seria o correto? Esperar vir primeiro a perseguição para depois voltar para... Não. O que a gente tem que fazer? Irmão, me ajuda a ampliar a minha visão, porque é só entre os santos. E é engraçado que Paulo diz aí, entre os santos, né? Só tinha tribulado em Efésios. Eu acho que tendo a visão do corpo já ajuda muito. Porque, se você, mas a visão por exemplo, do corpo se é tu Cristo. perdeu um dedo do pé, você está mal. Isso. Então, por exemplo, o dedão do pé é um não. Né? Então, se ele está mal, Você a sabia, igreja irmão? pode Você sabia, não. irmã Nelly? Se a senhora arrancar o dedão, a senhora tem que aprender a andar de novo. Pois é. Sabia? Porque o equilíbrio do homem está no dedão. Sim. Diz que aqui o garrão também. Pode. Irmã.